Então, agora, continuando a história, eu não vou nem editar, tá, gente? Esse tipo de vídeo eu não vou editar, porque senão eu vou levar muito tempo. Aí, o que acontece? A minha sogra chegou chutando minhas malas, e eu já entrei assustada na casa, mas aí a minha cunhada veio me receber com todo amor e carinho. Fui bem recebida pela sobrinha dele, no primeiro momento, e ele me levou para o que seria o nosso quarto e explicou que a irmã dele estava lá para preparar a casa para me receber, porque a casa ele tinha acabado de mudar, e quando ele foi para o Brasil para casar, ele só entregou a mobília lá, então a casa não estava muito bem arrumada. A irmã dele lá foi lá ajeitar e tudo para receber a gente. E que a minha sogra tinha ido para lá, porque como a viagem do Japão para o Brasil, ou vice-versa, é muito longa, gente, é mais de 24 horas. E então, assim, dependendo do lugar do Brasil que você for, chega a 40 horas ou mais, entendeu? Então, ela pegou, e então, assim, o que ele falou? Como a viagem é muito longa, para ela ir lá para casa dela, ela teria que pegar um outro voo, e seria muito longo, muito cansativo. Então, ela iria para nossa casa para descansar, para depois descer, que ela ia ficar só alguns dias lá, e que era para eu ter paciência com o mau humor dela. E aí, a minha cunhada veio, conversou comigo, né, usando o dicionário, claro, né, porque eu não falava japonês na época, usando um pouquinho de inglês. E aí ela explicou para mim que a sogra estava com ciúme e tal, mas que isso era normal, mas que rapidinho ela se adaptava, ela acostumava, e que não precisava de eu preocupar, que quando ela descansasse e que ela acostumasse com a ideia de que o filho preferido dela casou, tudo ia se ajeitar. Aí, tá, beleza. Aí aqueles dias que ela ficou na minha casa, que eu não lembro se foi 5 dias, se foi uma semana, eu não lembro mais com clareza, mas mais de 5 dias foi. Eu só sei que essa mulher fez da minha vida um inferno. Ela se comportou como se a casa fosse dela e que eu fosse uma escrava comprada, e ela começou a me dar ordens e ensinar como ela gostaria que eu cuidasse da casa, que eu cozinhasse, e toda aquela perturbação. E aí meu marido falou assim: minha mãe é assim mesmo, ela é geniosa, tenha paciência com ela, que daqui uns dias ela está indo embora, e aí depois você faz tudo do jeito que você quer. Então, naqueles 5 primeiros dias, ela botou a casa do jeito que ela quis. Aí tá, foi embora. Aí no que ela foi embora, aí meu marido, porque assim, a casa quase não tinha mobília, porque a mobília que ele trouxe era do apartamento que ele morava, que era uma kitnet. Então ali a gente começou, depois que ela foi embora, a comprar a mobília nova e colocar na casa com a minha cara, e aquela coisa toda e tal. E aí, quando passou um tempinho comigo morando na casa com ele, que estava tudo a mil maravilhas, que eu e ele sempre nos demos muito bem, aí a sogra simplesmente liga para ele e fala assim: ó, a sua irmã e a sua sobrinha resolveram voltar para a escola. Porque, assim, para resumir a história, né, a minha cunhada, quando ela teve a filha dela, o marido dela divorciou dela quando ela ainda estava no hospital. É uma longa história que eu não vou contar agora, porque senão desvia o assunto, mas talvez em algum ponto dessa série eu conte a história para você, mas o fato, para vocês, mas o fato é que ela divorciou ainda no hospital para ter a menina. Então a menina não foi criada pelos pais, quem criou foram os avós, porque a minha cunhada tinha que trabalhar, então a figura paterna e materna da menina eram os avós, e ela era apenas 2 anos mais jovem do que eu, então eu tinha 22 anos, ela estava com 20 anos. E o que acontece? A minha sogra ligou para o meu marido e falou: olha, a sua irmã não conseguiu fazer faculdade porque casou nova, a sua sobrinha não teve condição de fazer faculdade porque as duas têm que se sustentar sozinha,
e mulher ganha menos no Japão, embora a realidade hoje está mudando, naquela época ainda era assim, né? A mulher ganha menos e tal, aquela coisa toda, então é difícil para elas se bancarem e fazerem faculdade. Então as duas querem voltar a fazer faculdade. Como a sua casa é grande e espaçosa, eu pensei delas morarem com vocês para não ter que ter despesa e poder estudar. E aí ele veio me pedir minha opinião, se eu aceitava a irmã e a sobrinha morar com a gente. E eu falei para ele, olha, eu não quero parecer uma pessoa mesquinha, mas quando uma pessoa casa, morar com a gente da família não dá certo. Então, provavelmente, e numa situação onde são culturas diferentes, eu não falo a língua de vocês, pior ainda. Então, eu prefiro não arriscar. Eu tenho muito medo disso. Aí eu falei, embora a sua sobrinha e a sua irmã foram legais comigo nos primeiros dias, mas eu tenho medo. Então, aí ele pegou e falou assim, não, mas é que é o seguinte, elas trabalham e elas passam o dia todo fora de casa, elas só voltam para casa à noite, entendeu? Bem tarde da noite, porque elas trabalham, do trabalho elas vão para a escola, chegam em casa quase meia-noite, vão dormir, acordam 5 horas da manhã para poder recomeçar o dia. Então, se você, durante a semana, praticamente você não vai ver elas, e você só vai ver sábado e domingo, e mesmo assim, poucas horas, porque elas também trabalham sábado e domingo, só não vão para a faculdade. E como eu viajo muito, eu não vou poder te levar em todas as viagens de trabalho e você ainda não fala japonês, então eu vou ficar preocupado quando eu tiver que te deixar sozinha, se acontecer alguma emergência, você precisar de socorro. Então é bom você ter alguém em casa, você vai para a escola de japonês, você vai ter elas para treinar o seu japonês e tudo, aquela coisa toda. E eu sempre fui uma pessoa assim, muito empata e sempre tomei no nariz por causa disso, de ajudar pessoas que não deram valor, que não mereciam, que avacalharam comigo. E eu acabei, né, era muito jovem também, e aquela coisa do início do casamento, você não quer magoar a pessoa, e eu não queria aparecer. Eu falei, já, minha sogra já não foi com a minha cara, e eu vou falar não, então vai ficar ruim pro meu lado, e aceitei. Então foi a pior M que eu fiz na minha vida, porque elas foram para minha casa, né? Nos primeiros dias aparentemente estava indo tudo bem, quando de repente eu comecei a perceber que, tipo assim, é, cada mobília que ele comprava, tipo assim, hoje a gente vai comprar um sofá novo, por exemplo. A mãe dele ficava sabendo, já ligava para ele e já enchia o saco, tipo assim, você mal casou com essa mulher, você não sabe se o casamento vai durar, como assim você está gastando dinheiro com ela? E começava a infernizar. Aí eu já comecei a perceber que estava rolando um leve trás. Aí depois eu comecei a perceber coisas do tipo assim, o armário novo chegou, eu coloquei ele numa determinada posição, o sofá numa determinada posição, e aí no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, estava em outra posição. Aí eu perguntasse, ué, por que que tá nessa posição? Não, porque a minha irmã não gostou, ela prefere assim, e ela quis colocar assim, ela mudou assim. Entendeu? Aí eu ia lá e colocava um tapete X, ela tirava aquele tapete e colocava o que ela queria, entendeu? E aí começou essas coisas. Aí até que, tipo assim, ele me matriculou na escola de japonês, aí quando foi no meu primeiro dia de aula, que eu acordei de manhã, que eu fui abrir o armário da entrada, que toda casa japonesa tem uma entrada que se chama Genkan, que é o lugar onde a gente deixa o sapato, que ninguém entra calçado em casa. E tem um armário onde fica guardado todos os seus calçados, tipo um closet. Aí, esse armário chama Getabako. Então, quando eu abri o Getabako para pegar o meu tênis, para calçar, para ir para a escola, o meu tênis estava todo picado na tesoura. Eu falei, que isso que aconteceu? Que isso? Assim, eu não entendi, juro por Deus. Em momento nenhum eu pensei que fosse ela.
Eu pensei assim, vai que alguém lá no Brasil, eu tinha muito sobrinho pequeno na época, muito levado, vai que alguém picou o tênis e eu coloquei na bolsa sem prestar atenção, que eu sou muito lerda, e aí fui para outro calçado, e esse outro calçado picado, aí fui o outro, aí eu não lembro quantos calçados eu levei, se foi 3, se foi 5, o fato é que todos estavam picados. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou para a escola? O que aconteceu? Entendeu? Aí ele foi questionar, aí era a sobrinha dele que tinha picado os meus sapatos. Aí ele foi questionar ela, e ele falou, não, porque eu não gosto dela, eu não gosto de estrangeiro, entendeu? Eu até recebi ela bem por educação, porque eu sou educada, mas eu conversei com a minha avó não gostou dela, e se a minha avó não gostou, eu também não gosto. E aí meu marido chamou a atenção dela, falou, aqui é a nossa casa, você está morando aqui de favor, e eu não quero que isso se repita, e chamou a atenção dela, e ela chorou, porque ela era muito infantiloide, pediu desculpa, falou que não ia fazer aquilo mais, e eu desculpei, e meu marido foi lá e comprou calçados novos para mim. Aí quando passam uns dias lá, eu vou abrir a minha gaveta de roupa, minhas roupas tudo cortadas. Aí de repentemente eu comecei a perceber o quê? Ele ia lá e comprava um jogo de xícara, e japonês bebe chá, e para eles, assim, o tipo de xícara para cada tipo de chá é muito importante. Então, se hoje eu quero tal chá, então ele queria naquela xícara. Quando eu vou procurar a xícara, não tinha nenhuma. Aí, gente, eu pus aqui, mas aí como elas estavam mudando as coisas ao bel prazer delas, eu pensava, se elas devem ter mudado de lugar, procurava, quando tem lugar não achava, aí ia lá fazer alguma coisa e jogar um lixo na lixeira, os cacos dos copos, tudo lá. Aí eu pensei, gente, o que aconteceu? Que quebrou tudo, entendeu? Se tivesse assim, tava na embalagem ainda, aí a pessoa foi tirar deixou a embalagem cair, quebrou tudo, tudo bem. Mas não, tava tudo bonitinho, arrumadinho dentro do armário, como assim? Quebrou tudo. Aí depois eu comecei a perceber que todos os jogos de prato, toda louça que eu comprava era quebrada. Eu trouxe vários panos de prato do Brasil que eu ganhei de presente, bordado, das senhoras da comunidade daqui, de onde eu moro, e sumia tudo. Aí depois eu achava queimado. Aí, sabe quando queima o tecido, que fica aquela cinza preta e ficam umas bolinhas assim, do tecido sobrando? No lixo, entendeu? E eu comecei a ver esse tipo de coisa, e cada vez que o meu marido chamava a atenção dela, ela não negava, ela assumia, chorava, pedia desculpa, falava que não ia fazer de novo, e fazia tudo outra vez. E aquilo, a minha vida começou a virar um inferno. Até que um dia, o meu esposo foi conversar com elas, e eu falei, olha, eu não vou aceitar isso mais não, entendeu? Você me pediu para aceitar que elas morassem aqui com a gente, para ajudar elas, mas elas estão avacalhando comigo, e do jeito que está, não dá para continuar. Então, eu não quero conviver assim. Aí ele chamou elas para conversar e deram um ultimato nelas, que se não parasse... Aí até aí eu estou falando no plural, porque hoje eu sei que a minha cunhada estava metida também, mas naquela época eu achava que minha cunhada nem sabia, que a minha cunhada não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo era coisa da sobrinha manipulada pela avó que criou ela como filha, entendeu? E aí ele chamou para conversar, a gente para conversar e tudo, e ele pediu, falou que se elas não parassem, que ia pedir elas para sair da casa, e a irmã dele pegou, a menina chorou, pediu desculpa, falou que não ia fazer mais, e eu falei, não, dessa vez eu não vou desculpar, não vou, porque eu não sou otária, eu já te desculpei várias vezes, você reincidiu, então agora para eu acreditar em você, você vai ter que mostrar com ações, porque eu não acredito mais em você. E aí meu marido, não, porque não sei o quê, porque no Japão funciona mais ou menos assim, a pessoa, ela pode fazer qualquer maldade, qualquer bullying, qualquer ruindade com você. A partir do momento que ela te pediu desculpa, se você não desculpar, você passa a ser o algoz, e a pessoa vira vítima. Então meu marido, não, porque ela está se desculpando, que você tem que desculpar. Eu falei, não, eu já perdi a conta e eu não vou desculpar mais. Agora ela vai ter que mostrar que ela realmente está arrependida e não vai fazer. Aí
e saí dali, não quis ouvir aquela conversa. E aí eu só sei que provavelmente elas contaram para minha sogra, que ligou para o meu marido e falou para o meu marido que aquela situação como é que fala? Quando a situação está intragável e que essa situação tinha que ser resolvida e que o meu sogro estaria indo para minha casa no final daquela semana, porque se o meu marido não tinha condições de dar jeito em mim, o meu sogro ia dar, e que o meu sogro ia lá para resolver aquela situação. E aí eu peguei e falei para ele, olha, eu não vou tolerar isso não, entendeu? Respeito seu pai e tudo, mas eu não sou obrigada a aguentar os desmandos da sua sobrinha. E aí, gente, o que aconteceu? Meu sogro bateu lá em casa. Bateu lá em casa, e aí se você gostou, você compartilha, deixa seu comentário, deixa seu like, e vamos para o próximo vídeo, que já deu 16 minutos, senão o vídeo fica muito longo, e vocês não vão querer ficar assistindo tão longo. E deixe seu comentário, que é muito importante, e vamos ao próximo vídeo. Um beijo, a gente já volta.